Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma semana, mais uma quarta-feira que o nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus nos concede. Que seja um tempo da sua graça, um tempo do seu amor. Que esse momento, que esse período que nós estamos na presença do Senhor possa ser um período de graça, de misericórdia, de edificação, de aprendizagem da palavra. Que seja um tempo de bênçãos, um tempo onde juntos estaremos diante do Senhor. Você que está conosco é convidado a aqui permanecer. Estamos a iniciar nesse momento o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Um tempo que temos para juntos orarmos, um tempo que temos para louvarmos o nome do Senhor, um tempo que temos para juntos buscarmos a presença do nosso bom Deus. Seja muito bem-vindo, nos acompanhe nesta noite, nesses próximos instantes, nesses próximos minutos, e que assim o nome do nosso bom Deus possa ser glorificado na sua e na minha vida, que as nossas histórias possam render glórias e glórias ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir ao Senhor da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor,
da sua direção, sabedoria e iluminação sobre as nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor. Eterno e poderoso Deus, louvamos o teu nome, ó Pai. Louvamos e te agradecemos porque no final desse dia, neste início de noite, ó Pai, nós podemos estar na tua presença. Estamos na tua presença, ó Pai, com os nossos olhos voltados para ti, com os nossos pensamentos fincados e firmados em tua palavra, com, ó Pai, a nossa esperança solícita e remida em ti. Ó Pai, que nesse momento que temos, possamos, ó Pai, primeiramente ouvir a tua voz. Ouvindo, ó Pai, possamos encontrar no Senhor aconchego, paz, consolo, direção, perdão, ó Pai, diante dos nossos pecados. Que em ti encontramos aquilo que precisamos, que a tua palavra, abundantemente graciosa, possa, ó Pai, nessa noite, transformar-nos, fortalecer-nos, edificar-nos. E assim, ó Pai, possamos ser mais parecidos com aquilo que o Senhor tem com o teu propósito para as nossas vidas. Graças te damos por tudo, ó Pai. Graças te damos pelo teu grande amor. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Graças te damos, porque em teu nome podemos nos reunir nessa noite. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento. Fala ao nosso coração, abençoa cada lar, cada família, ó Pai, que está aqui nos acompanhando. Que aqueles que assistem agora, aqueles que assistem, ó Pai, após, possam ser abençoados, edificados, fortalecidos pelo teu grande amor, ó Pai. Em nome de Jesus. Assim, nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom, no final desse dia, no meio dessa semana, dedicarmos alguns momentos, alguns instantes em comunhão com Deus, orando, lendo a sua palavra, mas também cantando hinos de louvor ao Senhor. Nós vamos cantar nesse instante um hino, o hino de número 114 dos nossos inários. Hino de número 114 do Inário Novo Cântico, hino intitulado Brilho Celeste. Um hino que nos lembra da vitória que há em Cristo, da certeza do seu grande amor e da paz que podemos ter nele. Vamos juntos louvar ao Senhor, render glórias e glórias ao teu nome. Louve ao Senhor, cante esse hino, e assim possamos glorificar ao nosso Deus. Tivemos um pequeno errinho aqui no hino. Hino de número 114, Brilho Celeste. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste,
Como é bom podermos louvar ao Senhor. Como é bom podermos engrandecer o seu nome. Como é bom dizer que o nosso Deus é o Deus que vem vitorioso sobre todas as coisas. Nesse instante, meu irmão, minha irmã, após orarmos, após louvarmos ao Senhor cantando hinos em louvor ao seu nome, eu quero com você meditar na palavra do Senhor. Hoje e na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o tema A Esperança Cristã. O ser humano após a morte, ou simplesmente o que vem após a morte. E após a morte, o que virá? Esta é uma pergunta que intriga, aflige e angustia muitas pessoas. Algumas pessoas preferem não pensar nesta hipótese, na hipótese da morte. Quando pensam, são tomadas de desespero pela falta de conhecimento daquilo que virá. Outras pessoas, em suas visões erradas, mais populares, baseiam-se nessas visões para ter alguma esperança, tranquilidade, paz, mas é uma paz que não a sustenta por completo. Se baseiam em suas obras, em suas crendices, mas ficam também sem uma resposta. O que vem após a morte? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus como cremos, então é nela que nós vamos encontrar respostas. Nós não buscamos respostas na sabedoria humana, nós não buscamos respostas nas filosofias, conhecimentos humanos, nós não buscamos respostas em experiências mediúnicas, nós não procuramos respostas na psicologia ou nos saberes humanísticos. Nós procuramos respostas na palavra de Deus. E diante de tantas incertezas, talvez a morte seja a maior incerteza para o homem sem Deus. Mas para o homem que conhece a Deus não é uma incerteza, pois a palavra de Deus nos descreve exatamente aquilo que vai ocorrer após a morte. A morte não é o fim da história humana. A morte, como certo teólogo protestante certa vez disse, é como a abertura da porta de um pequeno quarto no qual estamos. E através dessa abertura conseguimos conhecer toda a nossa casa. A nossa presente vida, como diz o salmista, chega a 70, 80 anos, havendo vigor, mas com canseira e enfado. A palavra de Deus diz que essa vida é passageira, mas que a morte não é o fim. A morte nos aponta para a eternidade, a vida eterna com Cristo. Nós chamamos isso no estudo da palavra de Deus de escatologia, ou o estudo das últimas coisas. Vamos estudar hoje e na próxima quarta-feira a respeito desses temas. A morte humana, a morte do corpo, a imortalidade da alma. E o que virá? O que nos vem a seguir? Vamos basear-nos na palavra de Deus para encontrarmos esperança diante de tão grande incerteza para muitos. Mas para nós que cremos em Deus, não é uma descrença, não é uma desesperança, é uma certeza. A certeza daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Para começarmos o nosso estudo, eu gostaria de começar falando exatamente sobre essa oposição de palavras que você vê agora no visor. Morte e imortalidade. A morte do corpo. A Bíblia fala sobre a morte? Sim. Desde o seu primeiro livro, desde os seus primeiros registros, nós temos informações sobre a morte. Por exemplo, Gênesis 3,19, você vai estar vendo agora. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Deus falando a Adão, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Em outras palavras, a morte faz parte da vida humana, faz parte da realidade da história humana. A morte não é um incidente. A morte faz parte da natureza humana. Mas diante da mortalidade do corpo, como diz ali que o corpo volta ao pó, por outro lado, nós temos a imortalidade da alma.
Vejamos Eclesiastes 12:7. Salomão, em sua sabedoria, falando sobre o fim dos dias do ser humano, ele fala: e o pó volte à terra, como Moisés já disse, registrando as palavras de Deus ditas a Adão lá em Gênesis 3:19. E o pó volte à terra como era, mas, o espírito volte a Deus que o deu. Se existe uma realidade da morte física, por outro lado, existe uma realidade da imortalidade da alma. E é exatamente a partir desta tônica que nós vamos falar nesta noite. A morte do corpo diante da imortalidade da alma. Um dia, todos nós fecharemos os olhos neste mundo. Talvez alguns não. Se Cristo voltar em breve, aqueles que estão vivos não morrerão fisicamente. Mas a natureza humana é uma natureza de nascer, crescer, frutificar, envelhecer e morrer. Alguns às vezes não chegam a envelhecer, outros não chegam a frutificar, outros não chegam a crescer, mas certamente todos aqueles que nascem, a natureza humana implica também na ideia da morte. E o que ocorrerá após a morte? Então existem duas realidades que eu gostaria de falar nesta noite. O que acontecerá com aqueles que morrerem quando Cristo voltar? Ou, deixa eu deixar essa frase um pouquinho mais limpa, mais clara. O que acontecerá quando Cristo voltar com aqueles que antes desse retorno já morreram? A palavra de Deus nos fala sobre a ressurreição do corpo. João, capítulo 5. Hoje nós vamos só começar a falar desse tema. Nós vamos falar de uma maneira mais profunda sobre essa temática no estudo da próxima semana, quando nós falarmos também sobre a esperança do retorno de Cristo. Mas, para a gente começar a falar, o que ocorrerá com aqueles que morreram antes do retorno de Cristo? João 5, 28 a 29 diz assim: Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então é certo que todos aqueles que morreram fisicamente um dia ressuscitarão. Ressuscitarão para a presença eterna do Senhor ou para o afastamento eterno da sua presença. E nós estamos falando aí do corpo físico. O corpo físico que um dia foi sepultado, ele será ressurreto para a glorificação no céu ou para a humilhação eterna no inferno, na ausência do Senhor. Aqueles que morreram antes do retorno de Cristo, a esses é esperado um destino. E qual é esse destino? A ressurreição para a vida ou a ressurreição para a morte. Há ainda um segundo texto que eu gostaria de compartilhar, que fala especificamente da hipótese de eu ou você estarmos vivos quando Cristo retornar. Imaginemos que ele retorne ainda hoje. Imaginemos que o grande encontro do Senhor conosco seja hoje. O que ocorrerá com aqueles que estão vivos? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Aqui nós temos uma figura de linguagem, né? Dormir aqui é sinônimo de morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, Cristo retornará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, glorificados. Essa é a realidade que aqui nós encontramos.
deu uma cortadinha aqui, deixa eu só voltar então nesse tópico. O que esse texto bíblico nos ensina? Deu uma cortadinha aqui no áudio. O que esse texto bíblico nos ensina é que aqueles que vierem a óbito antes do retorno de Cristo, no retorno de Cristo, eles terão um corpo glorificado e ressuscitarão para estar na presença do Senhor eternamente. E aqueles que estiverem vivos no dia do retorno, no momento do retorno de Cristo, eles não verão a morte, mas serão glorificados, terão um corpo glorificado para desfrutar da presença eterna do Senhor. Há mais um texto bíblico que eu gostaria de ler, e um texto bíblico que fala desta dupla realidade, de ambas as realidades ao mesmo tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Texto bíblico que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, veja que é uma sequência de fatos aqui, descerá dos céus. Então, ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, Cristo virá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Palavra de esperança. Nem aqueles que morrerem, nem aqueles que estiverem vivos no grande dia, nenhum daqueles que forem filhos de Deus serão deixados para trás ou perderão a grande e única recompensa. O retorno de Cristo, ele põe fim a esta presente história. Não é a morte que põe fim. A morte apenas encerra uma jornada nesta terra, mas ele não encerra a nossa história, porque a nossa história é a história que vai para a eternidade. Para muitos, a morte é um tema pavoroso. Para muitos, simplesmente falar sobre isso gera arrepios, calafrios. Pessoas tremem de medo ao falar desse tema. E realmente, para todos, existe a realidade da morte do corpo. Mas da mesma forma que o corpo físico, a matéria é mortal, a nossa alma, a nossa natureza espiritual é imortal. E é através dela que nós temos a grande esperança, a grande recompensa. A recompensa de um dia estarmos com o Senhor. Se tivermos já descansado antes desse dia, do dia do retorno de Cristo, teremos um novo corpo glorificado com o Senhor. Mas se ainda estivermos vivos nesse dia, a morte não veremos, mas transformados seremos. A morte não é um enigma, não é um medo para o crente. Aqueles que têm a certeza da salvação em Cristo sabem que a morte não é o fim, mas pelo contrário, é o início de uma nova história, uma história com o Senhor. A morte é uma realidade, mas a alma é imortal. A morte é o início imediato da nova vida que será concretizada com o retorno triunfal e sobrenatural de Cristo, onde teremos uma nova e eterna realidade com o Senhor. Antes de encerrar, gostaria de ler ainda Filipenses capítulo 3, um último texto que nos traz uma esperança viva, ao falarmos sobre a escatologia, ao falarmos sobre a realidade da morte, a realidade pós-vida. O que nós encontramos aqui no texto bíblico diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem,
de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está no céu, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. As palavras do apóstolo Paulo nos trazem esperança, pois a nossa pátria está nos céus. A presente vida pode ser cheia de percalços, de lutas e tribulações. Não sabemos quantos anos viveremos, não sabemos mais quantos anos daqui à frente temos, não sabemos quando Cristo retornará. Mas ao mesmo tempo que sabemos da mortalidade do corpo, apontamos para a imortalidade da alma, e nela está a nossa esperança. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos continuar a falar sobre essa esperança. Vamos falar um pouco mais sobre como viveremos na eternidade, como será essa vida eterna, o que a palavra de Deus nos diz e mais qual a garantia que temos de ter essa vida eterna com o Senhor. São temas que meditaremos na próxima quarta-feira, temas que nos trazem uma lição sobre a esperança. Da mesma forma que o meu corpo finito um dia chegará ao fim, a alma, a imortalidade dela, garante que há uma esperança. E por meio dela, nós olhamos para a esperança cristã, a mensagem escatológica da vida eterna, a mensagem da vida eterna com o Senhor. Essa é a minha esperança, essa é a sua esperança. É nela que nós confiamos. Vamos orar mais uma vez nesse instante? Quero convidar você a curvar mais uma vez a sua cabeça. E vamos juntos falar com o Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos conversar com Deus. Nosso eterno Deus, Senhor, Pai das nossas vidas, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos nesse momento. Te louvamos e te agradecemos, porque nesta noite, de uma forma especial, falamos sobre a esperança que há em Ti. A esperança, ó Pai, da vida eterna com o Senhor. Uma esperança que não é quebrada nem mesmo pela morte. Uma esperança que triunfa sobre a morte. Uma esperança que vai além desta vida, que a morte não encerra a história. Sabemos sim, ó Pai, que há uma esperança para nós e nessa esperança pautamos a nossa vida. No Senhor confiamos. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas nos mínimos detalhes. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por isso, de uma forma muito especial. Sustenta, ó Pai, o nosso coração, fortalece a nossa fé, dá-nos, ó Pai, ânimo e esperança para continuar, para seguir. Como vimos nesta noite, ó Pai, a esperança em Ti. A esperança, ó Pai, de que o Senhor nos sustentará, o Senhor cuidará de nós, o Senhor nos fortalecerá, ó Pai, dia a dia, manhã a manhã, tarde a tarde, noite a noite, o Senhor nos sustentará. Eu sou, ó Pai, cada família nesse instante, cada lar que nos acompanham, que sejam, ó Pai, abençoados, visitados, fortalecidos por Ti. E assim, possamos, ó Pai, caminhar fortalecidos, esperançosos e cheios, ó Pai, do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra. Em nome de Jesus, rogando a Tua bênção, o Teu amor, o Teu zelo e o Teu cuidado sobre cada um de nós, é que nós oramos e nós agradecemos-te. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Encerrando esse momento, encerrando esse tempo que tivemos na presença do Senhor, eu gostaria que nós pudéssemos estar com o coração agradecido. Agradecido porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecido porque Deus, o nosso Senhor, tem nos abençoado de forma maravilhosa, cuidado, escrito nossas histórias e certamente derramado ricas bênçãos sobre cada um de nós. Vou deixar uma canção encerrando esse momento e deixo também o convite para você, para estar conosco nesse domingo, a partir das 7h30 da noite, a partir das 6h30 da noite, onde juntos renderemos graças ao Senhor, glórias a Ele, e também juntos poderemos
participar do louvor, da adoração, poderemos juntos ser edificados pelo Senhor. Que Deus assim te abençoe. Que Deus te fortaleça, hoje e sempre. Um forte abraço e que Deus seja com a sua família, Deus seja com você. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar?